Já escrevi 3 músicas. Já escrevi 3 músicas. Uma eu consegui executar e as outras ainda tô sofrendo pra conseguir fazer a melodia delas, porque tá complicado. Então dá uma palhinha pra nós. É sério. Tá, eu compus essa música logo depois que eu terminei meu namoro, porque é assim que as coisas acontecem. Começa assim. Esse lado da câmera aqui é complicado. É o seguinte, eu sempre gostei de cinema. E nessa área, o que eu a minha recordação mais antiga, eu acho que é quando eu ia assistir filme, a sessão de matinê, na cidade de Três Pontos, que eu morava na casa da minha avó. E, então eu ia assistir esses filmes aí, Zorro, filme de faroeste, essas coisas aí que eu gostava, né? Nossa, eu demorei muito pra ir no cinema por conta de problemas financeiros na minha família. Então, nosso primeiro filme que eu vi no cinema tinha 13 anos, 14 anos por aí. E eu fui ver Alvin e os Esquilos na estrada com os meus primos. Então, tipo, tinha muita gente lá, porque eu tenho uma família bem grande. Então a gente foi tudo junto, aí eram mais 7 pessoas indo no cinema assistir Alvin e os Esquilos. Foi engraçado. Os filmes que mais me tocaram aí e que eu assisti a pandemia inteira foi minha coleção de filmes de samurai, assim. E eu descobri depois, assim, porque a gente é muito filme americano, assim, né? Muito. E aí quando você começa a buscar DVD, essas coisas, eu falo assim, nossa, eu chorei em muitos filmes, assim. E... Qual o seu filme preferido, por quê e como isso afetou a sua escolha na sua faculdade? Então, a pergunta é se afetou. Eu acho que um filme em si não afetou a minha escolha na faculdade. Porque as minhas primeiras memórias já era para trabalhar com arte e ter a arte dentro da minha vida de alguma forma. Eu lembro que antes todo mundo perguntava o que você quer ser quando crescer. Eu dizia que eu queria ser garçom. Mentira, na verdade eu dizia que era garçonete, depois minha mãe corrigiu e falou que era garçom, mas depois ela entendeu que era garçonete mesmo. Mas eu sempre gostei muito das histórias, eu sempre fui criado muito com novela, apesar de a gente não ter TV em casa, porque a religião da minha mãe não permitia, mas a gente fugia, né? Minha mãe sempre trabalhou muito fora de casa e a gente sempre cresceu muito sem o meu pai, então minha mãe sempre estava muito fora. Então eu e meu irmão, a gente sempre fugia para casa do vizinho. O que me encantava era a TV, enquanto para o meu irmão era brincar com outras coisas, a TV era o que me segurava, assim. Tanto que a minha mãe teve que comprar uma TV para colocar em casa e falar assim, agora vocês ficam em casa. A arte ela é muito necessária, na verdade, para mim. Eu acho que desde quando eu era mais nova, a arte sempre foi a única forma que eu tinha de conseguir pôr para fora muitas coisas que eu sentia. Então, a arte é bem sensibilidade, você olhar para algo e você conseguir entender ou se encontrar naquilo, é bem interessante. Ou se perder naquilo também, né, que é o que os filmes fazem bastante, né, você consegue se desligar da realidade. Eu me considero uma pessoa extrovertida. Assim, eu sou um pouco tímida, principalmente quando tem câmeras, luzes e pessoas me olhando. Mas eu me considero bem extrovertida, comunicativa. Eu tô sempre querendo fazer alguma coisa, envolvida com pessoas. Então eu me considero extrovertida. E uma artista? Então, olha, eu me considero, mas assim, perguntando, eu ia falar, ai, não, eu acho que não. Mas, assim, eu acho que eu sou. Porque eu busco fazer coisas relacionadas à arte. E a minha vida sempre esteve ligada nesse meio, assim. Então, desde quando eu era criança, eu quis estar envolvida com alguma coisa assim. Então, ao contrário dela, eu
não me sinto confortável de dizer que sou artista. Não sei, talvez pela minha criação, né? Eu tenho um olhar artístico, eu desde criança e tal, eu estimulo muito isso, mas às vezes quando tem alguma matéria ou quando tem alguma entrevista, alguma coisa que fala assim, o artista Gabriel Silva, eu acho muito estranho, assim, eu não me vejo assim, né? Procuro até nem me intitular, assim, digo que eu faço parte de uma associação, mas... Então não sei te responder assim, né? Do ponto de vista de ser artista, né? Por já fazer muitas coisas e não ter terminado nenhuma, eu não me considero uma artista, mas entrei no cinema agora, esse ano, e eu tô caminhando para fazer outras coisas que já estão no planejamento, então eu quero poder chegar aqui e falar, então, galera, eu sou uma artista e ter certeza do que eu tô falando e é isso. Então, mas ainda não me considero. Olha, a ideia mais louca que eu tive para um projeto foi o meu próprio TCC. E eu falei, no momento não dava para aplicar, mas eu fiz ele aplicar. E a ideia mais louca é porque é um projeto... Ó, o Porto. É um projeto que fala sobre como eu lidei com um resultado positivo para HIV e uma pandemia ao mesmo tempo, assim. Então, é um projeto que me toca muito, porque eu passei por várias coisas no ano passado, e muito delas sozinho ou recebendo força via, sei lá, WhatsApp. E quando eu decidi fazer um projeto assim, eu resisti muito, né? Tanto que levei umas broncas e entreguei uns negócios atrasados, mas eu acabei encarando, assim, e acho que foi o projeto mais difícil e mais crazy, assim, que eu resolvi fazer na minha vida. E eles são... É muito interessante porque a gente tem muito aquela representação do filme de samurai, dos filmes americanos, né? De a honra do samurai. E os filmes de samurai japoneses é muito mais o samurai que se rebela, né? E é muito mais crítico a toda aquela reverência e é lindo. Então tu pensa, vai assistir 30, 40 filmes do mesmo tema e um diferente do outro. E fala assim, nossa, sério? Tipo, mas é diferente? É completamente diferente e tem os mesmos elementos, assim, então... Mas eu entendi que era um processo necessário. Eu entendi onde eu encaixei esse projeto. Eu encaixei ele num projeto meu que é o Que Bom Te Ouvir Falar. E eu já tinha trabalhado com a exposição da fala, só que eu falava sobre abuso sexual pelo ponto de vista da mulher, né? E aí as acadêmicas ali de comunicação falando a respeito disso em um projeto que criticava o próprio cinema, né? E que provocava as pessoas em fazer pensar em qual a relação que o cinema está tendo, né, com isso, qual é a força, qual é a motivação, né, a provocação ou contribuição que o cinema está tendo para esse ponto. E lá eu entendi que eu estava nessa postura de ouvir as pessoas falar e depois eu passei a estar na postura de precisar falar. E eu precisei muito pesquisar sobre HIV e nessa pesquisa sobre, né, para tentar entender como viver com tudo isso e tal, eu entendi sobre a importância de falar a respeito. Cara, na fotografia, eu admiro pra caramba o trabalho do Sebastião Salgado. Foi um cara que eu vi desde cedo, assim, só que é uma fotografia totalmente diferente da minha. Então eu posso dizer que, tipo, eu pirei na fotografia dele, falei, existe a possibilidade de ser um fotógrafo documentarista, né? Só que eu não trabalho com fotografia documental, assim. E teve alguns filmes também que, tipo, me despertaram pro audiovisual, né?
Eu posso citar um monte, assim, mas o primeiro, assim, que eu falei, cara, eu quero fazer isso, foi Transporting. Um filme que eu pirei, assim. E na vida pessoal, o meu pai faleceu há 4 anos. Há 5 anos atrás ele teve um infarto, enfim, meio complexo, assim. Mas depois que ele ficou um tempo em estado vegetativo, 5 anos e pouco. Então, depois que ele adoeceu e ele estava pronto para se aposentar, eu comecei a me questionar também. Eu trabalhei muito tempo com representação, enfim. E tinha uma vida paralela, né? Quando meu pai, que dedicou uma vida inteira, né, num trabalho, acabou acontecendo o que aconteceu, eu pensei, cara, eu vou viver o que eu quero hoje, né, sem pensar muito no amanhã, sem pensar muito no que pode ser. Né? Eu sou casado, tenho filhos, né? Minha esposa também falou, não, toca as coisas que tu gosta, vamos ver o que vai dar. O que faz na tua vida hoje? É o que você gostaria de fazer, assim? Era isso mesmo que você queria fazer? Não vai fazer alguém chorar, mas eu tô vendo isso. Então, essa oficina tem mexido comigo, claro, com certeza. Por isso que eu tô aqui, né? O Gabriel perguntou, mas por que tu tá fazendo aqui, né? Tu gosta de cinema? Eu falei, gosto, né? Porque eu não falo para as pessoas que eu não gosto. E eu gosto muito de ser professora, assim, sabe? Minha vida tá um inferno, assim, e eu gosto muito de estar com os adolescentes, porque eles têm uma energia, uma dinâmica que te faz esquecer, né, dos problemas, te faz voltar ao interesse. Mas eu sempre quis, assim, tanto que eu fui estudar cinema, mas eu sei que eu não tenho talento, né? Não tenho nem para estar na frente das câmeras, nem para trás das câmeras. E, enfim. Então, desde sempre, desde quando eu era criança e na barriga da minha mãe, eu sempre fui apaixonada pela arte, e no teatro especificamente. Então, quando eu estava ainda na barriga da minha mãe, a primeira coisa que ela fez quando ela descobriu que ela estava grávida foi ir no cinema. Porque eu também não sei, mas ela foi e ela conversava comigo durante o filme. Ela me conta que ela sentia eu mexer dentro da barriga dela enquanto ela conversava comigo, enquanto ela me explicava os personagens. Então eu acho que desde aquela época ela já sabia que eu ia despertar para esse mundo da arte, que eu ia gostar. E desde quando eu comecei a crescer, minha mãe sempre trabalhou muito, que ela era enfermeira, então meu pai me acompanhava em tudo, e como eles perceberam que eu era apaixonada por arte, eu sempre fiz muita coisa. Eu já toquei violino, já toquei violão, já toquei piano, teclado, bateria, flauta. Hoje eu não sei tocar nada, mas eu já fiz tudo. Já cantei na igreja, hoje nem na igreja, mas eu vou. Como mãe, se algum dia a sua filha chegar pra você e falar, eu gostaria de fazer, sei lá, cinema, eu gostaria de fazer moda, alguma coisa voltada para essas áreas assim, que estão, de certa forma, vagas no Brasil, como você espera que você vai reagir? Eu incentivo, na verdade. Cara, com certeza é o apoio das pessoas, talvez. Porque, como uma boa canceriana, a gente tá sempre... A gente é muito sentimental. Assim, não querendo só enfatizar no canceriano, mas eu sou sentimental, assim, desde sempre. E, querendo ou não, a gente quer a aprovação dos nossos pais, da nossa família, das pessoas que estão à nossa volta. Então, meus pais relutaram bastante quando eu falei que eu queria fazer publicidade, mas aí aceitaram, tranquilo. Aí eu falei que ia mudar para cinema, aí já ficaram tipo, meu Deus, mas você já fez 1 ano de publicidade, agora você vai mudar assim, do nada? Aí, cinema ainda, que tipo, no Brasil não é muito visado, tipo, não que eles não apoiem, eles apoiam, só que eles sabem como é difícil aqui, e aí pais têm medo, né? Enfim, ela fala assim, esses dias ela falou pra mim que uma das coisas que ela mais gostava de fazer é ir na locadora, né?
E tinha uma locadora lá no Angelone que se chamava Videoteca. E esse era um dos nossos passatempos de final de semana, e coisa que meu pai fazia comigo. Então, meu pai, a gente era em 4 filhos, e todo sábado de manhã a gente passava na banca para comprar um gibi, e depois a gente passava na locadora para alugar um filme. E cada um dos filhos podia escolher um filme, né? Eu sempre escolhia desenho, óbvio, né? Pequeno. Mas... e aquilo me mexeu comigo, porque eu não imaginava, né, que aquela representação da locadora fosse algo importante para ela. E dela lembra dos filmes da Barbie que ela pegava, enfim. Então, eu era uma criança muito disposta a fazer coisas. Eu aprendi a ler muito cedo, por causa da Turma da Mônica. Eu acho que a Turma da Mônica faz parte da vida de muitas pessoas. Então, eu comecei a ler muito cedo e eu era muito... Vai ficar meio triste agora, eu era muito sozinha na escola. Eu não tinha muitos amigos, mas eu era muito... tinha muita vontade de fazer várias coisas. Tanto que eu fiz muitas coisas durante meu tempo na escola. Eu participei de teatros, grupos de música, então eu tentava criar muitas coisas novas. E a animação meio que era onde eu mais me escondia. Eu comecei com anime, eu acho que essa foi a base do que eu quero fazer. E foi com a Hatsune Miku, na verdade, é uma Vocaloid japonesa, para quem não sabe. Eu não entendi bem o que você quis dizer. Se você fosse, quando você pensa em expressar arte, que tipo de sentimento você Sim. Uhum. É o seguinte, eu entendo arte como arte engajada, porque é o seguinte, eu quero mudar essa sociedade. Eu vivo num país muito injusto, muito machista, muito racista, muito cheio de farisaísmo, muitos defeitos, mas tem um povo muito, muito maravilhoso. Porque quando você colocou aquele documentário Pavito Colosso, né? Quando começou a música do Brizola, foi muito difícil para mim me segurar, assim, porque aquelas eleições, assim, foram muito emblemáticas para a gente que vivenciou, assim, e a minha mãe e meu pai eram muito, muito da política, assim, minha mãe e meu pai eram brizolistas, né? Então, eu, sei lá, tinha 6, 5 anos e usava o lencinho do Brizola e aquilo não é o Brizola em si, a imagem dele, mas é a questão de o seu pai e a sua mãe, ou sei lá, tanto faz, quem seja, né, a avó, te levar para um lugar que você pensa num mundo melhor, você tem a esperança de um mundo melhor. Então, meu pai e minha mãe sempre tinham essa esperança das coisas melhorarem, né? De saber que a realidade é dura, que a vida é difícil. Interessante. E eu quero mudar essa realidade porque o povo merece o melhor. E como a minha colega falou aí, que os pais dela eram brizolistas, eu admirava muito o Brizola, porque ele tentava mostrar um Brasil diferente aí, investir em educação. Então, eu também quero contribuir com alguma coisa, pequena que seja, para deixar o país um pouco melhor. Eu sei que isso é difícil, igual Eduardo Galeano falava, que a utopia a gente nunca alcança. Por mais que a gente dê um passo, a gente imagina que está chegando perto e ela está mais distante. Então, eu sei que eu nunca vou conseguir uma sociedade mais justa, mais igualitária e tal, mas eu tento. Eu não pego em armas para mudar isso aí, mas eu uso a arma que eu tenho em mãos, que eu sou jornalista aposentado, gosto de escrever, eu escrevo, exponho meu posicionamento e sempre tive um sonho na minha vida, que é produzir um filme. Eu sei que isso aí não é praticamente impossível, mas quem sabe um dia eu
poderia escrever um roteiro de um filme que, para mim, eu já ficaria satisfeito, né? Eu sempre invento uma resposta nas aulas, porque todo semestre tem isso. Mas vai muito com o que o Domingos falou, que eu já ouvi isso depois do cinema, mas eu me identifiquei, eu entendi porque eu escolhi cinema, porque é uma câmera, ela é um equipamento muito mais perigoso do que uma arma. E eu acho que talvez eu não tenha tanto tido o lado artístico, mas eu acho que a arte nos traz isso também, desses momentos, né? Então, o meu filme preferido, ninguém perguntou, né? O filme que mais me tocou, que me mudou, foi Os Gritos do Silêncio, que é sobre o Camboja, né? Eu era pequenininha e aquele filme eu tenho ele em VHS, eu tenho ele em DVD, eu tenho ele em Blu-ray, eu tenho ele o livro. Então, depois daquele filme, acho que toda essa história assim do meu pai e minha mãe, sempre, né, pensando assim, discutindo uma vida melhor para todo mundo, e não é só para a gente, para todo mundo. Então, a memória afetiva disso, né, de você estar sempre olhando e, enfim, eu acho que a memória afetiva é tudo. Você tem saudade de quando você era criança? Ai, sessão psicológica, eu vou começar a chorar, gente. Então... tenho e não tenho. Eu tenho muita saudade de quando eu conseguia fazer várias coisas, enquanto eu conseguia participar de muitas coisas. Eu fiz muitas coisas quando eu estava no ensino fundamental. Eu era uma criança muito brilhante aos olhos dos adultos, né? Eu participei de muitos projetos. Eu escrevi um conto para um livro que foi impresso com o Júlia Arruda. Eu participei de grupos de música, cantei em vários lugares. Então, eu gostava muito dessa questão de conseguir participar. Mas eu não tenho muita saudade, não, da minha infância, não. É isso aí. Me diz onde anda o teu olhar, que eu já percebi que eu não mais consigo te acompanhar. Me diz porque eu sofro de um receio, que quando eu venho aqui você tá sempre preso nesse devaneio. E tá tudo tão escuro aqui, mas eu já tentei clarear. E tá tudo tão distante aqui, mas eu já não sei como aproximar. E eu ando tão triste bem, mais de uma vez tentei te falar, só que quando você diz que vem, não é eu que quer encontrar. Uma pergunta, porque senão a gente não teria esse momento. Eu já tentei postar no Spotify uma vez, só que meu contrato acabou e eu não postei nenhuma música.